E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade. Hoje eu vou iniciar uma outra série aqui no canal chamada Categorização Lexical, que é a divisão das classes gramaticais do português, tá bom? Lembrando que esses vídeos não vão tratar da categorização lexical da mesma maneira que as gramáticas normativas, porque isso eu acho que chega a ser desinteressante a qualquer aluno que esteja estudando no ensino superior, porque isso está à disposição de todos e todo mundo já estudou isso na escola e está lá. Eu vou falar aqui, eu vou propor uma outra maneira de classificar as palavras. Eu vou primeiro mostrar como que essa classificação é feita na GN, as críticas, e aí eu vou começar a mostrar a nova proposta de classificação. Então hoje eu vou falar do substantivo, que não é uma classe tão extensa, mas antes eu vou dar uma introduzida em como a NGB divide essas classes e quais são as críticas e tudo mais, tranquilo? Então olha só, vou começar aqui na NGB. Então, vamos começar com a NGB, né? A nomenclatura gramatical brasileira. Bom, o que acontece? A NGB divide as tais 10 classes. 10 classes gramaticais. As 10 classes, acho que todos já conhecem. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. São as 10. Tá bom? E aí, cada uma dessas classes tem um propósito de ser, né? E aí, quais são as críticas, né? Então, quais são as críticas a esse modelo de classificação? Então, vamos lá, vamos começar com as críticas. A primeira crítica é a classificação heterogênea. É a classificação heterogênea. Então, qual é o problema? O problema é que não existe um critério de classificação das categorias lexicais na NGB. Na verdade, são vários critérios. Às vezes, critérios semânticos, sintáticos e morfológicos são misturados. Então, por exemplo, a gente sabe que na gramática normativa, os pronomes são divididos em pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Mas a questão é, se os pronomes podem ser divididos em pronome substantivo e pronome adjetivo, por que eles não estão propriamente insertos nas classes de substantivo e adjetivo diretamente, né? Por que a gente coloca o pronome numa posição como uma classe à parte, se ele tem as mesmas propriedades sintáticas e morfológicas dos substantivos e dos adjetivos? Não sei. Né? Então esse é um dos problemas. Um dos problemas é que existem classes que poderiam simplesmente ser simplificadas, mas não são, porque os critérios são misturados, né? Os critérios são mexidos. Aí existem alguns questionamentos mais específicos em relação a NGB quanto à classificação. Então, uma dessas críticas é a variação em grau. Independentemente de como você enxerga isso, se o grau é flexão, se o grau é derivação, a gente pode discutir isso em outra aula, existe algum problema na NGB, porque se o advérbio é uma classe invariável, então ele não varia em nada. Só que a NGB fala que o advérbio varia em grau. Então, como que uma classe varia em alguma coisa, mas ela é invariável? Isso não tem lógica, né? Então, o grau é tratado na NGB, de certa maneira, como um processo flexional. E não tem problema, assim, tem. Mas a questão é que se você enxerga o grau como um processo flexional, você não pode mais admitir que os advérbios sejam inflexíveis, porque aí eles passam a ter um processo de flexão, que é o grau, porque os advérbios estão sujeitos à variação em grau. Tudo bem? Ok, outro questionamento mais específico mesmo foi em relação às interjeições. Por quê? Porque os autores, né, os gramáticos, entendem que as interjeições são frases de situação.
Ou seja, não são palavras, são frases prontas. E isso tem um certo teor de sentido porque essas palavras não se comunicam com nenhuma outra palavra da oração, da frase. Elas geralmente figuram sozinhas, separadas do discurso. Então, na verdade, elas não são vocábulos. Elas não são vocábulos porque elas não têm nenhuma face de interação com outros vocábulos. São apenas frases prontas, tá? Então, existe um questionamento quanto ao fato de as interjeições constituírem uma classe. Isso não faz sentido porque elas não são vocábulos, ok? O outro questionamento é quanto às palavras denotativas. Então, os gramáticos normativos costumam tratar, né? Eu conheço alguns, o Celso Cunha, por exemplo, e o Bechara, que falam das palavras denotativas. Só que a NGB até assume a existência de palavras denotativas, mas ela insere entre os advérbios. Isso é um problema? Ou não é? Alguns gramáticos dizem que as palavras denotativas estão fora dos advérbios. Outros dizem que ela está dentro. Então, existe um problema aqui, né? Ou as palavras denotativas existem e formam uma classe separada, ou elas não existem. E elas estão dentro dos advérbios. Isso é um problema, tá? Qual é a minha opinião? Vocês vão descobrir quando a gente for falar de advérbio. Tá bom? Então, essas são as críticas. E é a partir disso que a gente tem que pensar num critério. Então, qual que seria de fato o critério para classificar as palavras no português? O critério é um critério bem simples, é o que a gente chama de critério morfossintático. Ou seja, as classes serão definidas de acordo com a morfologia e a sintaxe. As classes serão definidas de acordo com a posição na cadeia sintática, tá? E é essa proposta de classificação que eu vou mostrar para vocês, tá? E que a gente vai estudar ao longo destas aulas, tá? Eu tô aqui só dando uma introdução mesmo, mas a gente não vai estudar a classificação da NGB. Isso aí vocês encontram em qualquer lugar. Roberto, mas se a gente usar o critério morfossintático, os pronomes vão passar a integrar a classe dos substantivos e adjetivos, porque eles têm as mesmas propriedades, certo? Certo. Então, não existem mais pronomes? Então, existe uma outra coisa que eu mesmo tive que... Uma outra classificação que eu mesmo tive que criar para contemplar essas diferenças, que é a dos papéis morfológicos. Então, por um lado, existem classes gramaticais. As classes gramaticais são definidas morfossintaticamente, de acordo com a posição na cadeia sintática. Os papéis morfológicos são classificados de acordo com traços sintáticos semânticos específicos. Então, os pronomes vão entrar nessa questão dos papéis morfológicos. Então, por que eu fiz isso? Porque isso me permite dizer que uma determinada palavra é substantivo e pronome ao mesmo tempo. Ela não é um pronome substantivo. Ela é pronome e substantivo ao mesmo tempo. Tá bom? Então, isso evita que eu crie uma classe separada para os pronomes. Os pronomes não são uma classe separada. Os pronomes são um papel. E aí, esse papel é acumulado por algumas palavras com função de substantivo ou adjetivo. Tá bom? Mas isso a gente vai ver só pro final, porque primeiro a gente vai ver as classes, depois a gente vai ver os papéis. Então, agora sim, vamos falar do substantivo mesmo, né? Então, 2. Definição. Então, vocês já me viram falar aqui sobre o meu mega manual de morfologia do português, esse aqui, né? E eu vou ler algumas definições de substantivo para vocês, tá? Algumas definições que eu acho pertinentes, né? Então, o meu manual traz um quadro com um monte de definições, tá? Eu vou ler algumas aqui. Então, olha só. Celso Cunha. Substantivo é a palavra com que designamos ou nomeamos os seres em geral. Amine Boinaí Aui. Substantivo é a palavra variável em gênero, número e grau
que nomeia os seres em geral, pessoas, coisas, animais, vegetais, instituições, ações, estados, acontecimentos, fenômenos, etc. Sacone, substantivo é, pois, o nome de todos os seres que existem ou que imaginamos existir. Então, a gente tem que entender basicamente que o substantivo tem um valor nominativo. Ele serve para dar nome às coisas que nos rodeiam, às coisas, aos fenômenos, aos acontecimentos que nos rodeiam, né? Então, a gente vai entender que, sim, substantivo é aquilo que nomeia tudo que nos rodeia. Substantivo é aquilo que nomeia tudo que conhecemos, né? É uma definição muito genérica, né? Mas quando a gente pormenoriza isso, fica mais fácil, tá? A gente vai pormenorizar o que o substantivo pode fazer daqui a pouquinho. É por isso que eu estou deixando essa definição mais abrangente agora. Primeiro a gente tem que resolver um outro problema, que são as funções sintáticas dos substantivos, tá? Então, o que a gente pode dar como exemplo de substantivo? Bom, como exemplo de substantivo, a gente pode dar todos aqueles que a gente já conhece da gramática tradicional. Lucas, Brasil, casa, né? E a gente também pode usar elementos de outras classes que têm valor substantivo. Por exemplo, isso, ninguém. Essas palavras também constituem substantivos, lembrando que aqui a gente está levando em consideração a posição na cadeia sintática. E o ninguém assume as mesmas propriedades de casa, por exemplo. 3. Funções sintáticas. Então, quais são as funções sintáticas que um substantivo pode exercer? A primeira é óbvia, né? Sujeito. Então, eu sou seu namorado. O sujeito é eu. Então, esse eu daqui é um substantivo, tá? Outra, predicativo do sujeito, tá? Predicativo do sujeito. Ela está uma fera. Então, quando você fala, né, um estado, ela está uma fera hoje. Pois é, ela está uma fera, isso aqui é um predicativo do sujeito, e o núcleo é fera. Esse fera é um substantivo, tá? C. Objeto direto. Então, eu comprei um jogo. Comprou o quê? Um jogo. Então, um jogo é um sintagma nominal e o núcleo é esse substantivo jogo aqui. Tá bom? D. Objeto indireto. Não preciso de ninguém. De ninguém é um objeto indireto, o núcleo é ninguém. Ninguém é substantivo. É complemento nominal. Ele está apto ao trabalho. Tá? Quem está apto a algo, ao trabalho é um complemento nominal e o núcleo
é trabalho. Trabalho é um substantivo. F. Complemento circunstancial. Vamos à praia. Então, a praia é o tal do complemento circunstancial e praia é o núcleo. G. Agente da passiva. O trabalho. Nossa, ficou feio. Trabalho foi feito pelo aluno. Então, pelo aluno é agente da passiva e o núcleo é aluno. Por fim, pode funcionar como aposto, né? E aí, a Lua, satélite natural da Terra, não tem luz própria. Então, satélite natural da Terra é aposto, o núcleo é satélite. Então, satélite é um substantivo. Roberto, ele não pode ser um adjunto adnominal, um adjunto adverbial? Não. Como assim não? Isso aparece em várias gramáticas. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Quando ele funciona como adjunto adnominal, não é o substantivo que está agindo como adjunto adnominal. Acontece um outro procedimento. Existe uma preposição antes que transforma esse substantivo numa locução adjetiva. Então, preposição mais substantivo, locução adjetiva. E aí a preposição executa uma subordinação oracional, ou uma subordinação nominal. Então, o substantivo decai para estar subordinado a um outro substantivo. E aí a sequência toda de preposição substantivo funciona como um adjetivo. Então, eu não entendo que o substantivo funcione como adjunto adnominal. O substantivo pode participar de uma locução adjetiva e a locução adjetiva funciona como adjunto adnominal. Beleza? Então, é isso. Aí a gente vai ver isso quando a gente for falar de adjetivo, né? 4. Papel semântico discursivo. Então, aqui a gente vai fazer aquela pormenorização que eu tinha falado antes. Então, o substantivo tem papel referenciador. Então, ele se refere a pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais, instituições, acontecimentos, fenômenos, entidades, coisas, ações, qualidades e estados. O substantivo basicamente pode fazer referência a tudo isso. Mas eu vou colocar aqui um etc, porque a gente ainda tem que incluir aqui os pronomes, substantivos, os numerais substantivos, tá bom? Então, de novo, a gente volta para aquela ideia de que o substantivo tem um forte papel referenciador.
ele serve para fazer referência às coisas, né? As coisas que nos rodeiam, as coisas que a gente conhece, as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente sente, tá? Então, é isso. Bom, essa parte é bem tranquila. Antes de passar, vamos ver um exemplo, né? Pessoa. Bom, pessoa pode... A própria palavra pessoa é uma referência a uma pessoa, mas os nomes próprios. Lucas. Lucas é um substantivo que se refere a uma pessoa. Lugar, Brasil, né? Alemanha, Canadá, né? Animais, cachorro, gato. Vegetais, alface. Minerais, diamante. Instituições, parlamento, governo. Acontecimentos, fim de semana, né? Fim de semana. Fenômenos, chuva. Entidade, anjo. Coisas, bom, aí tem um monte, né? Caneta, mesa, né? Ações, esses últimos, ações, qualidades, estados, eles derivam de outros. Então eles derivam de verbo ou de adjetivo. Ou realmente indicam emoção, né? É o caso, por exemplo, de ação. Ação deriva de verbo. Então, colocar, colocação. Colocação, indicação. Qualidade. Qualidade, em geral, deriva de adjetivo. Então, fácil, facilidade. Facilidade é uma qualidade. Estado, geralmente são substantivos abstratos, às vezes primitivos mesmo, né? Como é o caso de medo, horror, terror, né? Então, isso seriam alguns exemplos desses substantivos todos, tá? Beleza. Então, agora a gente vai falar da estrutura do SN, ou seja, do sintagma nominal, tá? Então, o que acontece? Todo substantivo evoca um sintagma nominal, tá? A estrutura básica do sintagma nominal é a seguinte: det, mod, n, mod, comp. Sim. Nossa, Roberto, mas que diabo é esse bando de letra, né? Bom, vamos lá. Então, det é de determinante. Tá, Roberto, mas o que é determinante? Determinante é um papel morfológico. Mas, basicamente, para a gente fazer associação com a gramática normativa, determinantes são artigos definidos ou pronomes demonstrativos, tá bom? mas existem outros. Os pronomes, em geral, são determinantes. Os numerais são determinantes, tá? Modificador. O modificador pode ser um sintagma adjetivo ou simplesmente um adjetivo sozinho, quando ele está atrás. Quando ele está na frente, ele também pode ser um sintagma adjetivo, mas ele também pode ser um sintagma preposicional, ou seja, ele pode ser uma locução adjetiva, por exemplo. Ou pode ser um sintagma conjuntivo, que a gente chama sintagma complementador, que é a oração adjetiva, né? A oração subordinada adjetiva. E o complemento é aquilo que a gente chama de complemento nominal. Certo? Então, essa seria a estrutura que o substantivo evoca. Então, quando você coloca um substantivo, é como se todas essas posições aí, determinante, modificador, nome, estivessem disponíveis. Elas se abrem. E aí você pode colocar um elemento ou outro. Por exemplo, você pode dizer menino. Né? Vou colocar aqui. Menino. Então, menino é tudo igual. Esse menino tá só o nome. Isso aqui é só nome. Agora, quando você fala o menino é inteligente, esse o é um determinante. E aí aqui você tem o nome. Tá? A mesma coisa seria se fosse aquele menino. Aquele é determinante, porque é pronome demonstrativo. Agora, lindo menino ou o lindo menino. O é determinante. Lindo é adjetivo. Adjetivo é modificador. Então, isso daqui é um mod. E menino é nome. Tá? Agora, menino lindo. Nome com mod. Menino da praça.
Então, olha só. Da praça também é um mod. Tudo isso aqui é um mod. Porque isso aqui é uma locução adjetiva. Ou, vou colocar aqui. Tem menino que eu amo. Que eu amo também é um mod. É um modificador do nome menino. Tá? Agora, certeza das questões. Por exemplo, eu tenho certeza dessas questões. Tenho certeza que eu acertei essas questões. Tenho certeza dessas questões. Então, das questões é complemento. É um complemento nominal para o nome certeza. Tá bom? Então, essas são as posições possíveis. Roberto, um nome pode exigir mais de um determinante? Pode. Pode sim, tá? Então, por exemplo, o meu filho. Filho é nome. O e meu são determinantes. Os dois. Tá? Eu já vi sintagma nominal com 3 determinantes. É o caso de, por exemplo, todos os meus filhos. Todos também é determinante. Todos é determinante, os é determinante, meus é determinante, filho é nome. Filhos, né? É nome. Tá bom? Então, essa é a estrutura que o SN evoca, que o sintagma nominal evoca. Tá? Aí, agora, vamos para o 6, tópico 6, que é o que a gente chama de omissão. Omissão do núcleo do SN. Então, olha só. Quando o núcleo do sintagma nominal é óbvio, ele pode ser omitido. O nome disso, obviamente, é elipse, certo? Então, acho que todo mundo deve conhecer, né? Elipse. Então, você tem uma coisa ali e você tira. Por exemplo, vamos pegar uma frase, né? Esse menino está feliz. Mas aquele está triste. Percebeu? Então, qual que é o núcleo do sujeito de estar? O sujeito de estar está aqui, ó. Aquele menino. Certo? Então, esse menino está feliz, mas aquele menino está triste. Então, algumas gramáticas normativas costumam dizer o quê? Que quando o núcleo some, o aquele passa a funcionar como núcleo do SN. Eu não concordo com isso. Por quê? Porque você só omite o núcleo do SN quando você sabe qual ele é. Então você sabe que aqui na frente do aquele tem um menino implícito. Só que ele não aparece porque ele já é óbvio. Ele já foi mencionado anteriormente. Então o que a gente faz? A gente omite. Então a gente vai entender o seguinte. Que isso aqui é um sintagma nominal e aquele é determinante. Normal. O núcleo do SN, o nome, está omisso pelo contexto. Tá? E aí, o que a gente consegue acarretar com isso? Lembra dos pronomes adjetivos? Lá na gramática tradicional? Então, os pronomes adjetivos, para eles serem adjetivos mesmo, eles precisam de um substantivo do lado. Quando não tem o substantivo do lado, eles passam a ser substantivos. É o que acontece nesse caso aí. A gramática normativa, a maioria das gramáticas normativas, vai dizer que o aquele é um pronome substantivo. Mas aqui a gente vai dizer que não. Os pronomes são fixos. Então, o aquele, por exemplo, o aquilo é um pronome substantivo. Aquele é pronome adjetivo. É um adjetivo que acumula papel de pronome. Então, o aquele sempre vai ser adjetivo. Você só vai usar o aquele se você souber ou enxergar o substantivo que está do lado. Então, o aquele é determinante. Ele nunca vai ser núcleo do SN. Ele sempre vai estar periférico ao SN. Tá? Então, esse aquele tá mostrando que existe um SN ali, mas o núcleo do SN tá oculto por elipse, tá bom? A gente vai comentar melhor essas questões quando a gente for falar de pronome.
Por fim, a gente vai falar da identificação do substantivo. Então, aqui é tranquilo. O substantivo, em geral, aliás, o substantivo assume uma das funções, aliás, assume as funções supracitadas e, em geral, está sujeito à determinação. Então, por exemplo, sujeito. O núcleo do sujeito ou é uma oração ou é um substantivo. Tá bom? Então, se o núcleo do sujeito for uma palavra, é um substantivo. O núcleo do objeto direto, mesma coisa. O núcleo do aposto, mesma coisa. Então, aquelas funções sintáticas que eu mostrei anteriormente são próprias do substantivo, tirando a de complemento circunstancial, porque aí o complemento circunstancial, a gente vai entender que, na real, não é o substantivo que está exercendo a ação. É a mesma coisa do adjunto adnominal. Por que eu falei que não pode ser adjunto adnominal? Porque não é o substantivo, é a locução adjetiva. E a gente vai entender a mesma coisa aqui no caso do complemento circunstancial, tá? Na verdade, a gente vai ver mais tarde que não a praia não é o substantivo que faz o papel de complemento circunstancial. Na verdade, a praia é uma locução adverbial, tá bom? Então, para todos os fins e efeitos, tirando o complemento circunstancial, todas as outras funções são próprias do substantivo. A gente está passivo, aposto, complemento nominal. Então, quando você viu um termo com essa função, ele vai ter ali um substantivo em algum lugar, omisso ou não, né? Como a gente viu anteriormente. E o substantivo geralmente está sujeito à determinação, ou seja, ele geralmente pode ser antecedido por artigo. Então, você tem a palavra casa, você pode colocar antes dela o a, né? A casa, né? Ou aquela casa. Agora, alguns não. Por exemplo, aqueles pronomes substantivos, ninguém. Você não pode colocar o ninguém, né? Não faz muito sentido, né? Então, esse não aceita. Mas esses que não aceitam, geralmente são memorizáveis. Você pode só decorar, que são as classes fechadas das gramáticas normativas. Tudo bem, gente? Bom, então, acabei aqui a questão dos pronomes, tá? Na aula que vem nós vamos falar sobre o adjetivo, beleza? E é isso. Bons estudos para vocês. Um beijão.